saúde. Embora isso possa ser dito sobre a maioria das pessoas de tempos em tempos, as pessoas com TAG sentem ansiedade em relação a uma situação específica com muito mais força do que a situação exige. Os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada são os mesmos que a ansiedade comum, esperam que sejam mais crônicos e graves. Eles incluem preocupação excessiva e contínua, dores de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação, sensação de estar no limite, fadiga, sudorese, problemas para dormir, náuseas, dores de estômago e uma sensação de perigo constante e iminente. Transtorno de pânico. Um transtorno do pânico é caracterizado por ataques de pânico. Um ataque de pânico é descrito como a repentina sensação de medo e pressa de fugir de algo, lutando para chegar à saída mais próxima. É o sentimento esmagador de antecipação que algo ruim vai acontecer. Ataques de pânico surgem repentinamente e atingem um nível de pânico em questão de minutos e podem durar horas. Os ataques de pânico geralmente se manifestam como períodos súbitos de medo intenso que podem incluir tremores, palpitações cardíacas, falta de ar, ondas de calor, dificuldade para respirar, calafrios, medo de perder o controle, dormência, formigamento, um súbito medo da morte e iminente desgraça. Esses sentimentos são muito mais intensos do que aqueles que são frequentemente associados a expressões mais tradicionais de ansiedade. Durante um ataque de pânico, esses sintomas podem se tornar tão graves que aqueles que sofrem ataques de pânico podem ficar paralisados durante a totalidade do ataque. Uma das diferenças mais significativas entre um ataque de ansiedade e um ataque de pânico é que geralmente ocorre um ataque de ansiedade depois de experimentar um estressor, enquanto um ataque de pânico pode se materializar sem um estressor claro para acioná-lo. Se você sofre de transtorno de ataque de pânico, você pode se encontrar evitando certos lugares, pessoas e situações, com medo de que eles possam desencadear um ataque de pânico. Não há causa conhecida de transtorno do pânico, mas geralmente ocorre em famílias, embora não esteja claro se isso é devido a fatores genéticos ou ambientais. Transtorno de ansiedade social. Esse tipo de transtorno de ansiedade é caracterizado por pessoas que evitam se socializar com um grupo, por temerem serem julgadas negativamente ou envergonhadas publicamente. Esse tipo de medo inclui pessoas que passam por momentos de medo, medo de demonstrar afeição e medo de humilhação. Indivíduos com um transtorno de ansiedade social são conhecidos por experimentar sintomas de ansiedade extrema quando eles se encontram em situações em que eles são forçados a interagir com os outros em uma capacidade social. Se eles não puderem evitar um tipo específico de função social, eles podem começar a experimentar sintomas físicos extremos, como aumento da frequência cardíaca, náusea, tontura e sudorese. Para ser diagnosticado com um transtorno de ansiedade social, uma pessoa deve experimentar esses tipos de sintomas na maioria das vezes por pelo menos 6 meses, e os sintomas devem ser fortes o suficiente para impedir suas vidas diárias. Se o pensamento de convidar um estranho para fora ou fazer uma apresentação no trabalho é suficiente para fazer seu coração disparar, então você pode estar sofrendo de transtorno de ansiedade social. Existem aproximadamente 15 milhões de adultos americanos que sofrem de transtorno de ansiedade social, e o início médio para a condição é durante a adolescência. Fobias. Uma fobia é definida como tendo um sentimento irracional de medo de algo ou de uma situação, acreditando que pode causar danos. As pessoas que têm fobia tentam ao máximo evitar objetos ou situações específicas para evitar ataques de pânico desencadeados por esses medos irracionais. Quando um medo é desencadeado, a ansiedade resultante pode se tornar incontrolável. Para ser diagnosticado com uma fobia, o medo excessivo e persistente de um objeto ou situação de outra forma inócua deve durar pelo menos 6 meses e ser suficientemente severo para que evitar a situação ou objeto tenha um impacto negativo no seu dia a dia. Por exemplo, não querer cair do topo de uma montanha é perfeitamente normal, mas se o pensamento de estar em um lugar alto é suficiente para fazer seu coração disparar, encontrar-se no último andar de um prédio alto pode deixá-lo paralisado. Cerca de 8 a 10% do mundo ocidental sofrem de fobias específicas, embora apenas cerca de 3% delas estejam na Ásia e na Índia. Uma fobia pode vir a existir em uma pessoa como uma experiência direta com um objeto ou lugar que deu terrivelmente errado. Também pode ser resultado de ver alguém sentir algo traumático.
Esses tipos de medo geralmente se manifestam entre as idades de 10 e 17 anos. Transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, é caracterizado pelos simples pensamentos ou ações que são angustiantes e repetitivos. As pessoas que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo sabem que suas reações compulsivas são irracionais, mas não conseguem parar o sentimento e, portanto, agem para satisfazer sua ansiedade. Eles tentam justificar as razões por trás de suas ações com sentimentos supersticiosos de insegurança. Pessoas que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo geralmente andam no mesmo padrão, obsessivamente limpar seus itens pessoais, estão conscientes de poeira e sujeira no sentido de constantemente lavar os objetos ou a verificação constante de bloqueios, fogões a gás e interruptores de luz. Transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, é uma ansiedade que geralmente é enraizada de uma experiência anterior com risco de vida. Muitas vezes, está associado aos homens e mulheres que servem nas Forças Armadas, mas pode afetar qualquer pessoa que tenha passado por uma situação de risco de vida. Ataques de pânico geralmente ocorrem quando esses indivíduos são confrontados com um fator desencadeante que os faz lembrar de um evento horrível, fazendo-os lutar para fugir ou lutar. Transtorno de ansiedade de separação. Esse distúrbio é caracterizado por uma intensa demonstração de pânico quando separado de uma pessoa, lugar ou coisa que lhes dá ansiedade. Os sintomas do transtorno de ansiedade de separação são tipicamente vistos em crianças pequenas quando são separados de suas mães ou cuidadores primários. Como saber se você sofre de um transtorno de ansiedade? A extensão do efeito da ansiedade em um indivíduo depende de vários fatores. Independentemente da gravidade e do tipo de transtorno de ansiedade, vários sintomas são comuns. Se você apresentar regularmente algum dos seguintes sintomas, consulte seu médico para determinar se tem um distúrbio de ansiedade subjacente. Item sentimentos de pânico, medo e mal-estar. Item preocupar-se muito, especialmente com as coisas cotidianas. Item não dormir o suficiente. Item falta de ar. Item músculos tensos. Item indigestão. Item fadiga. Item estar muito consciente de suas ações e comportamentos. Item comportamentos compulsivos. Item tontura. Item náusea. Item mãos frias ou suadas. A boa notícia é que os transtornos de ansiedade, assim como qualquer outro problema de saúde mental, podem ser tratados. Consultar um médico é o primeiro passo ideal para obter um diagnóstico adequado da sua condição. Com um diagnóstico adequado, você pode se tornar mais claro sobre a ideia do que constitui sua ansiedade, o que desencadeia isso e, mais importante, como você pode resolver o problema.